Ô, Mano, boa tarde. Nessa temporada, né, em meio a tantas competições, você já utilizou essa fórmula de rodagem do elenco, de preservar alguns jogadores, que são muitos objetivos, né? Já rodou o elenco inteiro, já algumas peças preservadas. Para esse fim de semana, na sua visão, qual que é a fórmula ideal? Você já pensou um pouco sobre isso? O que você está planejando para esse confronto? Bom, pensei bastante, lógico, pela importância do jogo, né? É um clássico, tem a rivalidade, tem que o torcedor valoriza bastante. Então, vamos esperar mais um pouquinho para amanhã, no último treino, decidir mesmo a proporção daquilo que a gente vai fazer. É certo que não vamos colocar todos, porque não temos condição de colocar, né? Até porque se colocasse, alguns jogadores que entrariam não teriam condição de render, né? E precisa render. Você entra lá dentro, não tem esse negócio de poupar, dosar, muito mais num jogo como esse. Então, vamos avaliar bem e tomar a decisão final amanhã. Você disse muito mais num jogo como esse, né? O fator clássico, mesmo que seja do outro lado um adversário que está lutando ainda pelas primeiras colocações, o Cruzeiro, é claro, também está lutando por uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que são as outras duas competições aí que tem o Cruzeiro nesse momento como foco principais. Mas o fator clássico, ele iguala essas forças, e você já falou, né? Você considera o elenco do Cruzeiro como um todo também forte, né? Não só a equipe que vem jogando como a principal titular, digamos assim, nesses campeonatos aí de mata-mata. Não tenho dúvida que é um jogo diferente, né? E faz com que as vontades sejam semelhantes, independentemente da equipe que entra ou que não entra em campo, né? E nós vamos ver um Cruzeiro forte, brigando pelo resultado, como fez contra todo mundo, né? Não é a primeira vez que vamos tomar a decisão que tomamos. O torcedor sabe por quê, entende bem por quê, né? E a gente não pode deixar que essas outras coisas atrapalhem aquilo que a gente tem como prioridade nesse momento, tá? Mas o fato de não ser tão prioritário não quer dizer que não seja valorizado pela gente, não seja importante dentro do campo quando a gente entrar lá dentro como equipe. Mano, a gente sabe do comprometimento dos jogadores nas duas competições. Dá para transportar um pouco daquela preparação mental que a gente sabe que o Cruzeiro tem feito muito bem nesses jogos de mata-mata, nesse jogo contra o Atlético? Por si só, o Clássico tem uma preparação diferente, mas dá para a gente transportar um pouco disso? Eu não acho que é isso que falta ao Cruzeiro quando não vence ou quando joga pelo Campeonato Brasileiro. Esses dias vocês viram a gente empatar um jogo em casa e ganhar um jogo em casa diante do Fluminense e no final do jogo vocês estavam dizendo que o Thiago Neves estava dando carrinho, que o Arrascaeta estava dando carrinho, que todo mundo estava se empenhando. O futebol não é só empenho ou falta de empenho, senão seria muito simples, tá? Aí entra, às vezes, a falta de continuidade de alguns jogadores, né? O ritmo que não é igual aos outros, que é natural que seja assim, tá? Mas certamente não faltará comprometimento dos jogadores. Nunca faltou, aliás. Duas situações para esse jogo, ainda a indefinição se o Arrascaeta vai ou não, ainda exames vão ser realizados. E o Sassá, os planos de você para esse jogo com o Sassá? Arrascaeta vai ou não para onde? Ele vai realizar exames, mas para esse jogo definitivamente está fora, né? Claro. Por isso que eu perguntei se tinha alguma dúvida, para eu não ficar aqui enrolando vocês, nem o torcedor do Cruzeiro, pô. E os planos para o Sassá? Sassá vai ser relacionado. Mano, o fato do Cruzeiro vir com um time alternativo joga a responsabilidade maior para o rival? Joga a responsabilidade, o Atlético seria favorito para o Clássico? Não, o Clássico, acho que devo ser o milionésimo que fala essa frase, que Clássico não tem esse favoritismo todo, nem para lá, nem para cá. Nós vamos estar bem, e nossa intenção não é jogar com A ou com B, porque vai diminuir a nossa responsabilidade ou vai aumentar a responsabilidade do adversário. Nós vamos nos sentir responsáveis pelo jogo também. O Cruzeiro sempre é responsável e vai jogar dessa maneira, pensando que pode vencer o Clássico.
Você, depois do jogo contra o Botafogo, disse que pensava dar uma oportunidade ao Patrick Bray. Pode ser esse o jogo para essa oportunidade ou o fato dele não ter tido tantas oportunidades assim, com uma responsabilidade tão grande, pese para que ele fique de fora? Existe um dilema ou você pensa mesmo na utilização dele? Vamos ver. É um bom momento para vermos determinadas coisas. Todos estão preparados, né? As questões têm uma certa lógica, mas de vez em quando também temos alguma surpresa. Boa tarde. Boa tarde. De certa forma, todo mundo fala muito em calendário do futebol brasileiro, enfim. Que bom, né, para o Cruzeiro, que está disputando todas as competições e com chance de ganhar ainda em 2 delas, e até talvez no Brasileiro, aí tem que fazer conta matemática, mas enfim. Você acredita que esse clássico, o Cruzeiro lamenta um pouco ter chegado nesse momento do ano, da temporada, de jogos tão importantes, decisões de Copa do Brasil e Libertadores, e aí vem o clássico contra o Atlético ou não? Não lamentamos, não. Não temos nada para lamentar na temporada até agora. Essa temporada é uma temporada muito boa. O fato de estarmos mais distantes não foi também só por uma escolha. Em determinado momento do campeonato brasileiro, que era a nossa hora de fazer uma pontuação um pouco melhor, a gente deixou a desejar um pouco lá atrás, né? E aí, a partir dessa situação que se criou, que estabelecemos as prioridades. Tá? Mas não temos que lamentar nada, não. Nossa temporada está muito boa e vamos trabalhar muito para que ela continue assim. Mano. Você achou que era você, hein? Você achou que era você. Não, eu aguardo minha vez. Vamos lá, mano. Eu queria que você falasse sobre essas questões externas, que todos os clássicos acabam acontecendo, a questão da reunião que teve ontem e tal. O quanto que isso deprecia um pouco o clássico e o quanto que acirra também a rivalidade na questão torcida. Você acha que deveria ser reservado isso apenas o espetáculo para os jogadores em campo? Como é que você analisa a situação externa? São coisas que acontecem, né? Nas rivalidades, principalmente as rivalidades mais regionais, né? Mais estaduais, como é o caso dos clássicos propriamente ditos. Mas é uma coisa que eles resolvem lá. Nós vamos resolver a nossa parte aqui, cuidar da parte de dentro de campo, para fazer o clássico o melhor possível para o torcedor que vai e que nós gostaríamos que estivesse o Mineirão aí com uma presença de público bastante grande, que é o que vai acontecer. Agora, mano, só mais uma pergunta. O Cruzeiro, lá, aquela final de 2009, presidente da Libertadores, muita gente falava dessa questão do brasileiro ser um pouco mais nervoso, ser mais sangue quente em jogos eliminatórios. E o que a gente tem percebido é que o Cruzeiro é um time muito frio quando chega a hora da decisão. É um time que, mesmo sofrendo um gol, continua mantendo um padrão de jogo, não desanima, continua, como a gente disse aqui, dando carrinho, brigando a cada bola. O que se deve a esse fato do Cruzeiro ser um time mais frio e o quanto que isso pode ajudar também numa partida contra o Boca Juniors em La Bombonera, que vai ser uma partida também muito pesada para o Cruzeiro jogando fora de casa? Eu fiz um acordo com eles, né? Eu fico nervoso e eles ficam calmos. Se alguém tiver que sair, que seja eu. O treinador a gente substitui aí com uma certa facilidade. O jogador é mais difícil, né? Você perde um jogador. Então, acho que a coisa está indo bem. A gente aprende com o tempo, os jogadores vão ficando experientes. O fato de você disputar competições desse nível com uma frequência maior te faz ir acostumando com essas situações, né? É a famosa experiência mesmo, na prática. É isso que faz a diferença, você estar presente mais vezes em competições desse tipo. Mano, boa tarde. Que óculos, Duas hein? perguntas. Eu não vou fazer uma depois da outra, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Não, uma de cada vez, lógico. Chutar com as duas pernas tem que ser uma de cada vez. Mano, o time do Cruzeiro está preparado para a eventualidade do adversário jogar de forma defensiva, apostando no contra-ataque? E segunda, o Cruzeiro preocupa com a arbitragem, coisa que está muito em voga ultimamente? O fato de o adversário fazer uma proposta diferente te remete a um outro tipo de jogo, não tenha dúvida disso, né? E cria uma dificuldade, às vezes, maior para determinadas situações.
Mas a gente já enfrentou adversários que esperaram atrás e resolvemos o jogo. Temos que ter competência para isso. Está preparado para isso também. Tem criado bastante oportunidades. Se nós olharmos aí ao longo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é uma das equipes que mais criou oportunidades. O que precisa melhorar é a última partezinha aí. E a última partezinha não se deve ao fato do adversário estar mais fechado ou menos fechado. A criação, sim, é que pode estar relacionado com isso. Então, sabe jogar dessa maneira, precisa aproveitar um pouquinho mais as oportunidades. Em relação à arbitragem, até fiquei feliz essa semana aí com os acontecimentos, porque ficou comprovado na prática que eu não sou o único reclamão da praça. Porque todo mundo fala que eu é que sou o chorão, né? Então você vê que quando as pessoas se sentem prejudicadas, todo mundo reclama. É natural que seja assim. É coerente. Você se sentiu prejudicado, você reclama. Mas eu estou confiante de que, pelo menos até agora, na Libertadores, nós tivemos boas arbitragens, de um modo geral. Já saiu o nome do árbitro, é um árbitro paraguaio. Recentemente vi ele apitando um jogo da Libertadores, apitou muito bem. Se esse é o nível do jogo que vamos ter lá, vamos ficar contentes com o nível dessa arbitragem. A arbitragem do Clássico é uma arbitragem que aconteceu recentemente aí num jogo na nossa casa. Já não tem a mesma tranquilidade. Vou torcer para que funcione bem. É isso que a gente quer, que sempre o jogo defina o resultado, aquele que estiver melhor, aquele que produzir melhor, as coisas se resolvam lá dentro do campo. Boa tarde, Mário. A gente está fazendo uma matéria sobre justamente essa questão falada aqui de arbitragem. Você acha que os jogadores, os treinadores, comissão técnica, a própria dirigentes estão deixando o futebol mais chato? No jogo passado foi um jogo muito nervoso, o tempo inteiro o time do Palmeiras em cima do árbitro, o árbitro confuso, algumas marcações equivocadas, mesmo ouvindo demais o ponto eletrônico. Você acha que está faltando todo mundo se juntar para melhorar o futebol? Penso que sim. Quando uma coisa não está boa, e você está aí, né, fazendo a sua avaliação de que não está, não é só um lado que não está fazendo bem. Isso é um erro, né, simplista demais de avaliação, quando a gente acha que só uma parte erra. Quando as coisas não estão bem, são todos os envolvidos que erram. A diferença é, às vezes, o que leva a certas coisas acontecerem. Quando saiu a escala da arbitragem do jogo de lá, bem antes do jogo começar, eu disse que o árbitro não era um árbitro de primeira linha. Não, podia até fazer uma arbitragem maravilhosa, mas existe a probabilidade maior ou menor das coisas acontecerem no futebol. Então, quando você escolhe alguém, né, que não é exatamente da primeira turma, isso já causa, né, consequências na preparação de um jogo. Você fica mais preocupado, você fica mais tenso, as suas reações aceitam menos as decisões lá dentro de campo. Depois, num segundo momento, quando você começa a ouvir a todo momento lá fora, causa mais intranquilidade ainda, porque você está passando a imagem para quem está diretamente envolvido que não é você que está tomando as decisões, que são outras pessoas. Então, quem está lá dentro também se sente mais no direito de falar mais. Então, eu acho que essas coisas todas precisam ser bem pensadas, bem escolhidas. Eu sempre gosto de usar alguns exemplos práticos. Nós fomos jogar com o Flamengo um jogo no Maracanã. Você viu alguém falando de arbitragem? Teve uma tentativa num dos primeiros lances do jogo. O árbitro chamou o jogador tentou sair, fez assim com o braço, ele chamou de novo o jogador, leu a Bíblia, que nem eu falo sempre, acabou. Mano Menezes não vai ficar levantando o braço, o jogador lá dentro não vai ficar contra-argumentando, porque ele sente que ali está alguém muito bem preparado do nível de todo mundo e acaba resolvendo quase que todos os problemas do jogo. É isso que eu acredito. Mas todas as partes, sem dúvida nenhuma, precisam melhorar, e nós do Brasil precisamos melhorar mais, porque é do nosso hábito, né, fazer coisas que talvez não sejam as mais corretas. Mas não somos os piores do mundo também.
Ô, mano, queria saber de você o seguinte, voltando um pouquinho agora no jogo do Palmeiras, especificamente sobre aquele lance final que o Egídio tentou colocar a bola para escanteio e quase acabou ali complicando a gente. O Fábio fez uma belíssima defesa. Tentou colocar para escanteio? Só testou o Fábio, então, né, para ver se ele estava ali. Eu queria saber aonde você estava naquele momento no banco, como é que foi a sua reação e se você conversou com o Egídio depois, igual ele já disse aí, né, que agora ele é muito mais fã do Fábio ainda depois daquele lance. O que eu falei no banco não posso falar. Mas acontece, são as avaliações de dentro do campo, às vezes, que só depende do atleta, né? Às vezes você está pensando uma coisa, na metade da trajetória da bola, você muda de ideia, e a pior coisa que tem é mudar de ideia. Talvez ele pensou em escorar a bola para o Fábio, né? Foi terrível. Foi terrível. Que, mano, tudo jóia? Tudo certo. O Jornal Nacional está fazendo uma matéria na segunda-feira sobre um apanhado do Cruzeiro na temporada. Temos duas perguntas. A primeira é se existe um estilo gaúcho de treinar, se sim, gostaria que você falasse sobre isso. E também sobre semana que vem Libertadores, se tem alguma semelhança entre os adversários da Libertadores, entre o adversário e o Cruzeiro na Libertadores semana que vem. Olha, eu não acredito muito assim em escola, em jeito só específico de ser de um estado, né? Como é o Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Você é criado num ambiente e aquele ambiente certamente influencia no que você vai ser. Porque dizem que o ambiente é o que mais influencia no que nós somos, né? Mas nós já vimos técnicos de outros estados fazer coisas semelhantes em termos táticos, em termos de estratégia, em termos de postura. Eu acho que o futebol é um só e você escolhe uma maneira que você acredita mais ser eficiente para produzir resultados. O resultado, se não fosse importante, a gente não era cobrado por ele com certa frequência, né? As pessoas dizem, o importante é o jogo, o importante é o isso, mas de vez em quando joga na cara de, faz tempo que você não ganha, né? Então, se isso não era tão importante, por que isso é manifestado em determinados momentos? Eu acho que as duas coisas são importantes. Elas têm uma ordem, na minha visão, de enxergar futebol, né? Você precisa vencer no futebol se você quiser fazer um bom trabalho. E se você quiser fazer um trabalho melhor ainda, você precisa vencer também. Porque é isso que te dá uma duração mais longa no teu trabalho. E é a duração mais longa que permite você fazer um trabalho melhor, fazer o seu time jogar melhor com o passar do tempo. Porque você conhece melhor seus jogadores, você faz contratações que realmente venham acrescentar aquele grupo para a próxima temporada, e isso só é possível com bons resultados. Mas bons resultados todos fazem, de todos os estados, e penso que o técnico é só uma peça nessa engrenagem toda. É uma peça importante, mas é só uma peça. A semelhança nossa com o Boca, não sei não. Ainda vamos esperar mais um pouco, vamos pensar no Boca a partir de segunda-feira, depois do Clássico. E aí vamos analisar todos os detalhes, né? Já está tudo guardado, já está tudo reunido. Mais uma coisa de cada vez, senão a gente se atrapalha. Mano, o fato de as suas entrevistas serem sempre às sextas-feiras, né, fazem com que você ouça muitas perguntas em relação a time. E quando tem clássico envolvido, e ainda mais com jogos decisivos além do clássico, eu queria saber se você vem já com uma preparação para o que você vai ouvir dos jornalistas de perguntas, se você já sabe mais ou menos como que é, e se você também já programa as suas respostas, principalmente em relação a time. Não, sabe que quem fala a verdade não precisa ter memória, né? Eu sempre procuro falar a verdade. Quando não posso falar, não falo. Foi essa lealdade que prometi a vocês na primeira entrevista, quando me apresentei aqui no Cruzeiro. Não vou mentir para vocês, mas o dia que eu não puder falar, vou omitir algumas coisas, porque são questões estratégicas importantes, não posso falar, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo, você sabe disso, né? Então, essa é a minha conduta sempre. Não falo sobre a equipe porque não quero adiantar a equipe, porque não acho interessante fazer isso estrategicamente.
né? Também nunca disse aqui que ia colocar um jogador e você chegar lá no domingo aquele jogador não estava, porque aí não acho correto, não acho leal da minha parte. Nunca forneci a informação para A ou B, porque respeito muito vocês que estão aqui, porque tem um monte de gente que liga, quer saber, e aí, aquela respostinha em off, e aquele negócio. Não tem, não sou informante, então, o que eu tenho para dar informações, eu dou para vocês. O que eu não posso falar, eu não falo. Tá? Mas essa é a linha de conduta sempre. O fato de falar uma vez por semana, antes do jogo, é porque já são 3 vezes falando, né? Uma antes e 2 depois, senão vocês já não vão me aguentar mais. Eu vou ficar falando tanta coisa, não tem tanta coisa para falar. Quem fala mesmo, pelo treinador, é o seu time. Às vezes fala bem, às vezes não fala tão bem. E eu respeito a opinião de todo mundo e estou aqui para responder o que vocês querem saber. Em relação à preparação, não é necessário tanto. As perguntas são bem parecidas. Boa tarde. Oi, agora sim. Mano, boa tarde. Primeiramente, parabéns, grande jogo. Uma batalha lá no Allianz. Grande mesmo, não terminava nunca, né? Pois é. Exatamente, 7 coração. minutos, mais 4 minutos no primeiro tempo. Desfibrilador. 11 de acréscimo. Vamos que vamos. Mas foi uma grande partida do Cruzeiro. Na quarta-feira que vem tem outro confronto, uma batalha em La Bombonera. Mas antes disso, o clássico. Né? E o rival vem motivado porque a única competição que ele está disputando é o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tem outras pretensões também nessa temporada. Alguma orientação especial para quem vai a campo contra o Atlético? Atenção, para motivar principalmente os jogadores para esse jogo? Olha, esses jogos grandes, o treinador não precisa ter preocupação de motivar. Já diziam aí, já disseram alguns colegas meus, né? O difícil é você motivar, às vezes, o outro tipo de jogo. Esse não. Esse todo mundo quer jogar, esse tem a rivalidade, o jogador entra muito atento, né? Do nosso lado, nós temos que simplificar, porque quando um time que não joga tantos jogos seguidos, que não tem todo esse ritmo, e às vezes todo esse entrosamento, não pode inventar, ele tem que simplificar o jogo. É o que nós vamos tentar, a orientação para o nosso time é esse, buscar a simplificação, a objetividade e fazer o melhor. Pode falar. Mano, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem. Você está tendo retornos importantes. Agora você já adiantou que o Sassá vai estar relacionado. E creio que próximo você terá o Fred de volta. Você já pensou como é que vai ser essa situação? O Cruzeiro tem um grande elenco. E agora vai ter a volta do Sassá, que foi uma peça fundamental no Cruzeiro, principalmente na retomada da Libertadores lá, quando o time não estava num bom momento. Ele foi bem no comando de ataque. E vai ter o Fred no futuro, próximo. Você já pensou como vai ser a situação envolvendo Barcos, Raniel, Fred, Sassá? Se você já sabe algum esquema, talvez com 2 atacantes, você já pensa em algo desse tipo? Não quero nem pensar. Quero nem pensar. Se eu colocar 2, ainda sobrarão 2. Você já viu que situação terrível? Mais os outros. Eu acho bom. Né? Nós tivemos que exagerar um pouco na posição, porque nós perdemos 2 jogadores importantíssimos no momento, né? que a gente precisava de um jogador lá na frente. E teve, inclusive, um momento que nós tivemos os 3 jogadores da frente fora, porque Raniel também estava fora. Mano, então, boa tarde. Eu estou respondendo só um pouquinho. E aí a gente teve que buscar mais um jogador como o Barcos. É um excesso para a posição, não tenha dúvida nenhuma. Isso talvez vá criar um problema para o treinador, mas vamos resolver como a gente tem que resolver. Quem estiver melhor, quem for mais importante para a equipe, vai estar em campo e os outros vão ter que esperar. Talvez em determinados momentos até poderemos jogar com 2 jogadores mais enfiados. Não é a primeira vez que todos eles jogaram com um outro jogador mais centralizado, né? Então, Fred, quando esteve no Atlético, jogou com o He-Man, né? Já jogou com o Sobis no Fluminense, né? Barcos já jogou com outro atacante também enfiado no Palmeiras, na época do Vanderlei. Então,
O Sassá jogava ao lado de um outro atacante principal, muitas vezes jogou. Né? Quando ele iniciou, inclusive, era um jogador de beirada, de campo, que depois veio para dentro. Então, são jogadores que já têm experiência, já têm cultura tática para jogar de outras maneiras. Mas o que é determinante é aquilo que a gente entende que seja o melhor para a equipe e que seja o melhor também em momentos diferentes. Às vezes é de uma maneira, às vezes será de outra. Valeu, chefe. Tá calminho aí? Mano, se trata de um grande clássico, Cruzeiro e Atlético. Eu queria que você falasse e deixasse a sua mensagem para quem vai ao campo no clássico. Porque tem pessoas que vai num grande jogo como esse e confunde as coisas. Parte para o outro lado, leva para o lado da violência. Eu queria que você deixasse essa mensagem para não tem razão do futebol ser violento, né? É uma disputa. Quem está do lado de lá não é nosso inimigo, é nosso adversário. Isso sempre precisa ficar claro para o torcedor também. Provavelmente, na segunda-feira, ele vai conviver com alguém do lado contrário, ali do lado da casa dele, do lado do trabalho dele. Ele sempre conviveu bem lá. Por que no estádio ele também não vai conviver bem? Né? Então, o estádio não é um lugar que dá liberdade para a gente fazer tudo o que a gente imagina. Né? Não é um lugar de levar a sua raiva, não é um lugar. É apenas um jogo. Leve o melhor, leve a sua alegria, torça pelo seu time. Né? E para o cruzeirense em especial, eu espero que a gente faça um grande clássico e consiga vencer o nosso principal adversário num jogo como esse, que sempre valoriza bastante aquilo que a gente está fazendo. Não saiu quase a palavra, mas a mensagem...